E eu convido você a abrir a sua Bíblia. Você que tem Bíblia, abra a sua Bíblia. Você que tem a sua Bíblia no seu celular, no seu tablet, no seu aparelho, você pode acessar o seu texto sagrado aí. Você que não tem Bíblia e nem aí o aplicativo no celular, você pode acompanhar o que nós vamos falar nessa noite. E nós queríamos falar para todos, para os pais, para as mães, para os filhos, para os jovens, para as famílias, para você que está me acompanhando. No entanto, nós vamos falar a partir do exemplo de uma mãe, de uma mulher, afinal. E essa história se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, e vai continuar no capítulo 2. Então você vai acompanhar. Eu não vou fazer a leitura agora, à medida que formos falando, podemos estar citando ou lendo, mas está no capítulo 1 de 1 Samuel, principalmente a partir do versículo 9 até o versículo 18, vai estar aí contando a história desta mulher chamada Ana. Então veja bem, a partir desta história, você já está com a sua Bíblia aí aberta ou acompanhando no seu aplicativo. Eu gostaria de dizer o seguinte: a maternidade estava no planejamento de Deus. Ou seja, a maternidade faz parte do plano de Deus desde o início da criação. Quando Deus criou Adão, Ele criou também Eva, para que Eva pudesse caminhar ao lado de Adão, e criou uma estrutura física da mulher, no caso de Eva, que traria no ventre uma vida em formação. E esse é o processo que nós conhecemos que acontece na gestação. E a Bíblia fala de que esta mulher chamada Ana era uma mulher estéril, e por causa de ser estéril, Ana vivia angustiada, Ana vivia triste, mas ao mesmo tempo ela passou a alimentar o desejo, a esperança e a confiança de que seria mãe. E ela toma uma atitude importante. Ela começa a orar e ela então promete de que, orando a Deus e Deus concedendo a alegria e o privilégio de ser mãe, ela devolveria o seu filho para o Senhor. Então, ela é contemplada com esta bondade de Deus, com esta bênção do Senhor, e ela então promete anteriormente, e agora ela cumpre isso. Ela deixa o menino atingir a idade suficiente e determinada, e ela então pega o seu filho, vai até o tabernáculo, e ela então entrega o seu filho, e Samuel passa a ajudar o sacerdote Eli. E o mais interessante de tudo isso é de que quando ela contempla isso e ela presencia isso, ela fica extremamente realizada, e ela passa a louvar o Senhor, e ela passa a ser tomada de uma alegria tremenda.
sobrenatural, maravilhosa, junto à alegria de ser mãe. E ela agora, que esteve por muito tempo vedada desta alegria, ela agora está possuída, tomada desta alegria. Mas nós podemos ver de que esta mulher, chamada Ana, era uma mulher guerreira, era uma mulher de oração, era uma mulher extremamente agradecida ao Senhor. E por causa disso, ela foi uma mulher agraciada pelo Senhor. Eu apenas narrei aqui com as minhas palavras o que está em Samuel no capítulo 1 e que então invade aí o capítulo 2. Nesta noite eu gostaria de apresentar, o meu propósito é apresentar as marcas características de uma mãe que serve ao Senhor. Esse é o meu propósito, apresentar marcas características de uma mulher que serve ao Senhor. E aí nós vamos à primeira marca. A primeira marca de uma mulher que serve ao Senhor a partir desta história de Ana é exatamente a súplica e a confiança em Deus. Essa é a primeira marca. E nessa súplica de Ana, nós encontramos alguns elementos que são extraordinários, são elementos essenciais nesta relação de busca ao Senhor. O primeiro elemento que nós encontramos nesta súplica é a promessa dela. Veja quanto esta mulher era desejosa de ter um filho, mas o quanto esta mulher também era comprometida com o Senhor. De tal forma que ela diz ao Senhor que se porventura, e ela acreditava nisso, o Senhor concedesse a ela um filho, ela devolveria e ela entregaria e consagraria este filho ao Senhor. Então, o primeiro elemento desta primeira marca na vida de Ana, dessa súplica e dessa confiança de Ana, é a promessa da devolução, a promessa da consagração, a promessa da dedicação ao Senhor do que tem de melhor, do seu próprio filho. E ela diz claramente de que entregaria o seu filho ao Senhor e devolveria como uma expressão de gratidão. Então esse é o primeiro elemento, o elemento da promessa de consagração. O segundo elemento nesta história aqui, nessa súplica de confiança de Ana, é o elemento da própria oração. Só que esta oração, aqui no caso de Ana, ela é uma oração solidária. Quando o sacerdote ali, está no versículo 17, 18, quando o sacerdote ali, ele toma conhecimento, e ele acompanha, e ele vê, e ele contempla, e ele olha, e ele conhece essa mulher dedicada, essa mulher de oração, essa mulher que tem um desejo de ter um filho, sabe o que acontece? O sacerdote ali, ele também ora pedindo a Deus que atenda o pedido de Ana. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então Ana ora, Ana promete, Ana se compromete com o Senhor, e agora ela já tem um parceiro e tanto nesta causa. Ela tem um companheiro nesta causa, que é exatamente o sacerdote Eli. E ele ora a Deus, e ele pede a Deus, e ele coloca essa situação de Ana diante do Senhor. E o texto sagrado diz que Ana se regozijou-se em oração com Eli. Que palavra bonita, que palavra forte.
Que exemplo maravilhoso! A Bíblia diz então que Ana fica regozijada. Ana se regozija em oração com o sacerdote Eli. Um terceiro elemento desta oração, além da promessa de Ana, além da oração de Eli, vem um elemento desta oração, desta súplica e desta confiança. O elemento mais esperado, que é exatamente o filho. Diz o texto sagrado que o Senhor honra o pedido de Ana, e eu diria do sacerdote Eli também. Deus honra e concede então a Ana esse menino, esse filho, este homem que nós conhecemos hoje, que é Samuel. Veja que nesta súplica tem promessa, nesta confiança tem promessa, tem a oração solidária de Eli e tem o resultado, o primeiro resultado, o resultado principal, que é o filho, então, que nasce, que é Samuel. Mas não para aí. Sabe o que acontece mais? Acontece no capítulo 2, do versículo 1 ao 11, tem um dos textos mais lindos, que é exatamente o texto conhecido como o Cântico de Ana, o louvor de Ana. E nesta marcante oração, Ana louva o Senhor, Ana exalta o Senhor, Ana adora o Senhor. Veja, eu quero chamar a sua atenção, você já percebeu que a palavra adorar, se você separa o A e o D, fica orar, e a palavra adoração, se você separa o A e o D, fica oração? É o que acontece exatamente aqui. A oração, então, de Ana tem um acréscimo do A e do D, ou seja, a oração vira adoração, vira cântico, vira louvor. E é interessante também notarmos de que esta adoração e esse cântico de Ana, ele tem elementos dos atributos de Deus. Ana louva pela santidade de Deus, Ana louva pela onisciência de Deus, Ana exalta a Deus pela sua soberania, Ana adora a Deus pela sua compaixão, e nesse cântico Ana exalta a justiça de Deus. Eu costumo definir, conceituar justiça de Deus como um padrão único de Deus agir e de Deus fazer. Deus não faz acepção de pessoas. E Ana percebe isso. Ana está agraciada. Ana está com um coração cheio de cântico, com a boca cheia de júbilo, com a vida exultante, exaltando a santidade, a onisciência, a soberania, a compaixão, a justiça de Deus. Mas não para aqui. Veja que a súplica de Ana, a confiança de Ana, tem o elemento da promessa, tem a solidariedade de Eli na oração, tem o nascimento de Samuel, tem um cântico de adoração de Ana, louvando a Deus por esse menino. E no capítulo 2, no versículo 21, tem algo extraordinário. Sabe o que acontece na vida de Ana? Acontece bênçãos de Deus. Não ficou só em Samuel. A Bíblia diz, você pode conferir em 1 Samuel capítulo 2, 21. A Bíblia diz que o Senhor abençoa Ana com mais 3 filhos e 2 filhas. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Essa mulher está agora como quem sonha. Não é mais apenas Samuel. Samuel é o líder da família.
Samuel é o primogênito da família. Samuel é o menino presente que foi consagrado. E agora Deus acrescenta filhos a Ana, Deus acrescenta irmãos e irmãs a Samuel, e agora está uma família que Deus, na verdade, constitui de forma maravilhosa. E Ana, que era estéril, passa a ser mãe de muitos filhos. Que coisa bonita! Quais são as lições que nós tiramos aqui nessa noite? A primeira lição: a busca pelo Senhor deve ser prioridade na nossa vida. A busca pelo Senhor deve ser prioridade na nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo de crise, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, nós estamos vivendo um tempo de incertezas, nós estamos vivendo um tempo onde as coisas estão totalmente desorganizadas. Nós estamos vivendo um tempo onde as autoridades, onde as pessoas estão buscando soluções, onde, vamos dizer assim, a situação em um momento estéril, que não produz, da economia, a situação adversa, as pessoas estão buscando soluções humanas e elas precisam buscar essas soluções racionais. Mas você, servo de Deus, você, mãe, você que serve o Senhor, vamos deixar as autoridades buscar essas soluções. Eu convido a você a buscar o Senhor. A busca pelo Senhor deve ser prioridade em nossas vidas. Aprendemos com essa mulher, aprendemos com Ana, aprendemos com esta mãe. No momento difícil, no momento em que as coisas estão estéreis, no momento que não produz, no momento de incerteza, é hora de botar o joelho no chão, de botar o rosto no chão e de clamar pelo nome do Senhor. Essa é a primeira lição. Segunda lição: quando buscamos o Senhor com confiança, somos alcançados pela sua graça. Nasceu Samuel, nasceu mais filhos, nasceu mais filhas, a família cresceu, Deus abençoou e veio um tempo de fertilidade. Eu queria dizer a você, se você buscar o Senhor, virá um tempo de fertilidade. Por isso que está aí quase pronto o meu livro, A Redenção do Sertão Nordestino. Eu creio num tempo de fertilidade, eu creio num tempo de redenção, eu creio num tempo de mudança, e a mudança que eu creio é a mudança que o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você se cadastrou no Auxílio Família e não recebeu? No Salmo 57, versículo 3 diz: o meu auxílio vem do Senhor, vem dos céus. Eu creio nisso. Você crê? Busque o Senhor em prioridade. Busque o Senhor com confiança e você será alcançado pela graça de Deus. Portanto, esta é a primeira grande marca de uma serva de Deus. Uma mulher marcada pela súplica e pela confiança no Senhor. Em segundo lugar, a segunda marca. A segunda marca nós encontramos no texto. É a consagração e renúncia. Nós encontramos nesta mulher. Você vai encontrar isso no versículo 11. Você vai encontrar isso em toda a história aqui. Você vai encontrar do versículo 24. No versículo 28. Nós vamos encontrar uma mulher consagrando. E ela vai e consagra Samuel. Mas ela não apenas oferta Samuel. Ela leva a sua oferta de sacrifício. E ela, então aqui, nessa consagração e renúncia, nós encontramos dois elementos essenciais. Primeiro, a oferta. E ela leva a oferta preciosa. Ela leva o que ela tem de melhor. E ela vai então ofertar o Senhor, levando o seu próprio filho para consagrá-lo. Ela também leva, além desse presente precioso, diz o texto, que ela leva outros presentes. Ela leva a oferta do sacrifício.
E ela leva então o seu filho, o seu presente precioso, o seu filho tão desejado para si, e ela então, de forma abnegada, ela de forma consagrada, ela faz a sua oferta ao Senhor. E ela entregou o seu filho aos cuidados do Senhor. E ela colocou no altar a sua oferta e levou então ao sacrifício também os seus bens. Veja como esta serva de Deus, veja como esta mulher admirável, veja como esta mulher consagrada, veja como esta mulher serva de Deus nos ensina de como ofertar o melhor para o Senhor, de como consagrar os nossos filhos ao Senhor. Então, primeiro tem uma oferta, mas essa oferta é fruto do segundo elemento, é fruto do seu voto. Diz que ela fez um voto ao Senhor, e voto é um compromisso, voto é uma aliança. E veja que é uma mulher que está comprometida com o seu voto, é uma mulher que está comprometida com a sua palavra, e é uma mulher que está comprometida com o Senhor. Então, se você observa bem, nessa segunda marca característica, que é a marca da consagração e da renúncia, tem o elemento do voto, que ela compromete-se com o seu voto, com a sua palavra e com o Senhor, e tem o elemento da oferta, da entrega, da dedicação e da consagração, não apenas do seu filho, mas daquilo que ela tinha de bens e de recursos. Então, no elemento da oferta e no elemento do voto, com base na marca da consagração e da renúncia, nós aprendemos duas lições. Quais são essas duas lições? Primeira delas, precisamos consagrar os nossos filhos e tudo que nós temos ao Senhor. Os meus dons, os meus talentos, a minha voz, os meus recursos, as minhas ferramentas, a minha casa, os meus filhos. Eu preciso consagrar tudo o que tenho e tudo o que sou ao Senhor, porque Ele é digno de honra e de louvor. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Essa é a primeira lição. A segunda lição que eu aprendo aqui é que nós precisamos servir ao Senhor com os nossos filhos e tudo que possuímos. Veja que a primeira lição é: eu preciso consagrar. Ana consagrou ao Senhor antes de Samuel nascer. Ana fez um voto ao Senhor antes dele nascer. Ana assumiu um compromisso com o Senhor quando ainda não tinha nada. Porque o compromisso não estava em Samuel, não estava nos seus bens. O compromisso estava no seu coração, no seu temor e no seu relacionamento com Deus. Então, a primeira lição diz: eu preciso consagrar ao Senhor os meus filhos e o que tenho e o que eu ainda terei. A segunda lição é: eu preciso servir ao Senhor com os meus filhos e com tudo aquilo que eu tenho, que eu possuo. São duas lições fundamentais. Eu preciso aprender com esta mãe, eu preciso aprender com esta mulher de Deus, eu preciso aprender com essa serva do Senhor, de que a oração e a súplica, de que a súplica e a confiança nos leva à consagração e renúncia, e nos leva a um compromisso com o Senhor. E em terceiro e último lugar, há também uma outra marca na vida desta mulher chamada Ana. A terceira e quarta marca, a terceira e última marca é da dedicação e amor ao Senhor. Veja que a primeira marca é súplica e confiança. A segunda marca é consagração e renúncia.
E a terceira marca é a dedicação e o amor. E nós vamos ver isso no texto. Você pode observar, principalmente, você vai ver no capítulo 2, no versículo 19, resumindo tudo isso. Aí nós vamos ver aqui alguns elementos. Em primeiro lugar, ela consagra o seu filho ao Senhor. Isso é importante. Mas mesmo ela consagrando o seu filho ao Senhor, ela não deixou de cuidar do seu filho. Ela consagra o filho ao Senhor, mas ela continua a cuidar do seu filho. Segunda marca, ela dedica o seu filho ao Senhor, mas não deixou de acompanhar. Nós vamos ver que ela continuou acompanhando Samuel. Ela cuida de Samuel, ela continua acompanhando a Samuel. Tanto é que o capítulo 2, versículo 19, diz que ela então visitava-o e levava presentes, fazia túnicas e levava ao seu filho, que agora é um homem de Deus a servir no templo, auxiliando então Eli, e depois se torna juiz e profeta, um homem de Deus que entrou para a história de Israel e a história da humanidade e a história bíblica. Uma outra coisa que a gente percebe, o terceiro elemento, primeiro, ela consagra o seu filho, mas não deixa de cuidar dele. Ela dedica o seu filho ao Senhor, mas não deixa de acompanhá-lo. A terceira, ela entrega o seu filho aos cuidados do Senhor, mas não deixou de cooperar com a sua formação, com o seu desenvolvimento, com a sua maturidade, com o seu caráter. Ana é uma mulher extraordinária. Ana é uma mãe extraordinária. Ana é uma mulher exemplar. Ana é uma mulher digna de ser imitada. Ana tem uma lição de vida tremenda para ensinar a cada mãe, ensinar a cada um de nós. Em quarto lugar, ela oferta o seu filho ao Senhor, mas continua ajudando a sustentá-lo. Tanto é que ela leva a ele presentes e ainda leva túnicas, roupas. Ela continua sustentando, ela continua trabalhando, ela continua sendo parceira desse sacerdote, desse projeto de juiz e de profeta, que depois se torna juiz e profeta e homem de Deus. Ela continua sendo a primeira a acreditar, a primeira a apoiá-lo, a primeira a ser parceira, a primeira a estar sustentando o seu filho. E uma última coisa ainda dentro disso, ela continua dando o seu melhor para o seu filho. Zelo, carinho, amor, continua dando ao seu filho tudo o que ela tinha de melhor. Afeto, ternura. Ela consagra o seu filho ao Senhor. Ela oferta o seu filho ao Senhor. Ela dedica o seu filho ao Senhor. Mas ela não abre mão do seu papel e da sua responsabilidade materna. Ela continua exercendo um papel brilhante de mãe. Qual é a lição que nós tiramos aqui? Podemos tirar duas lições. A primeira delas, somos responsáveis diante de Deus pela formação dos nossos filhos. A responsabilidade não é da igreja, a responsabilidade não é da escola, a responsabilidade não é do Estado, a responsabilidade não deve ser terceirizada, a responsabilidade da formação, da educação dos nossos filhos, a responsabilidade pertence a mim, pertence a você. Ana nos ensina esta grande lição. Somos responsáveis diante de Deus pela formação dos nossos filhos. Uma outra lição que nós tiramos aqui e que aprendemos com essa brilhante história: nada, e eu queria dizer isso para você, se você não está experimentando isso, você precisa buscar o Senhor. Nada, mas nada mesmo, é mais prazeroso do que ver os nossos filhos desenvolvendo na vida e, sobretudo, ver os nossos filhos servindo ao Senhor. Eu sou extremamente alegre
de ver Giovanni e Giovana, de ver Giovanni e Vanessa, consagrados, dedicados, servindo ao Senhor. Por isso até que eu escolhi o nome de Giovanni Ian. Giovanni e significa dádiva de Deus, graça de Deus. Ian também tem o mesmo significado, bondade, graciosidade de Deus. Ele é um presente consagrado ao Senhor. Da mesma forma, Vanessa. E eu sou extremamente alegre, sou extremamente feliz quando vejo eles servindo ao Senhor, desenvolvendo, crescendo, assumindo responsabilidades, fazendo a obra do Senhor e buscando sonhos, objetivos para poder abençoar outras vidas e outros filhos na fé e filhos de adoção que eu vejo servindo ao Senhor nas igrejas por onde passei, Carnaúba dos Dantas, Jardim do Seridó, Parelhas, Santana do Seridó, Ibiaçu na Bahia e tantos outros lugares, Remanso. Hoje eu tive a oportunidade de falar com Ed Carlos, que é um líder maduro, é um homem bem sucedido, lá na igreja em Remanso. Fui seu professor apenas um ano. E hoje ele testemunhou na live que fizemos de que eu tive influência naquele momento da adolescência para a sua juventude, influência na sua formação, nos seus objetivos e sobretudo na sua consagração ao Senhor. Eu fico feliz. O apóstolo João expressou isso, Paulo expressou isso, homens de Deus expressaram isso, da alegria, da felicidade de ver os filhinhos, os filhos, então, também por adoção, e os filhos espirituais servindo ao Senhor. Nada é mais prazeroso do que ver esses jovens, como Nicásio, como Nivalmir, como Ed Carlos e como tantos outros, servindo, louvando, exaltando e trabalhando na obra do Senhor. Eu queria nesta noite terminar esta palavra dizendo de que estas marcas características em uma mulher, em um homem, em uma pessoa que serve o Senhor, a marca da oração, da súplica, da confiança, da consagração, da renúncia, da dedicação, do amor que nós podemos perceber em Ana. Essas marcas, elas farão diferença nas nossas vidas, na sociedade. Elas farão diferenças dentro da igreja. Elas certamente farão diferenças nas nossas vidas. E eu queria então convidar você a fazer o que Ana fez, de consagrar ao Senhor a vida e consagrar ao Senhor as suas vidas. Eu queria, nessas minhas considerações finais, dizer a você que na longa estrada da vida precisamos andar de acordo com o GPS de Deus. Ana andava de acordo com as orientações, com as determinações, com as leis, com os princípios de Deus. E aí, traduzindo para a nossa realidade, eu queria dizer, na longa estrada da vida, precisamos andar de acordo com o GPS de Deus. E o GPS de Deus, a rota e o caminho é Jesus. A direção e a orientação é do Espírito Santo. E o banco de dados é a palavra de Deus. Que você possa andar e trilhar no caminho que é Jesus. Andar e trilhar sobre a orientação e direção do Espírito Santo. Andar e trilhar nesta vida de acordo com os dados, as leis, os princípios, as regras e as orientações da Bíblia Sagrada. Assim como Ana, possamos consagrar as nossas vidas e os nossos filhos e tudo que temos ao Senhor.
Que Deus abençoe a sua vida. Sobretudo, que Deus abençoe as mães. E que Deus abençoe a família. Deus abençoe o nosso país. E abençoe as nações. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Para que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E assim, através de nós, a graça do Senhor possa alcançar diversos corações e diversas vidas para a glória